Hola a todos, yo soy el profesor Juan Carlos y en este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio. Este ejercicio es de cálculo de primitivas, es un ejercicio avanzado, por eso un alumno que pretende o que no tiene mucha práctica no cálculo de primitivas, no es por aquí que debe comenzar. Esta primitiva tiene algunas particularidades. É uma primitiva irracional, isto é, envolve uma expressão com raízes e polinômios. Para este tipo de primitivas, em alguns tipos muito particulares, é possível utilizar mudança de variável. Eu vou lembrar quais são as mudanças de variáveis que se podem utilizar nas primitivas irracionais. Vou lembrar as principais ideias. E ainda vamos a precisar de uma outra habilidade para lidar com este polinômio que se pode observar na expressão da função que está a ser integrada. Muito bem, então vamos a lembrar essa parte das substituições trigonométricas associadas às primitivas irracionais. São as seguintes. Então, aqui neste quadro, normalmente, estão aqui três tipos de expressões irracionais. Em todas elas temos x ao quadrado e temos uma constante positiva. É por isso que aparece ali ao quadrado. Agora, o que muda são os sinais. E então, em expressões do primeiro tipo, quando temos a ao quadrado menos x ao quadrado, são recomendadas as substituições a seno de t ou a cosseno de t. A ideia destas substituições, em qualquer um dos três casos, é a expressão irracional transformá-la numa função trigonométrica, com a esperança de que a primitiva trigonométrica que surge seja mais simples. Portanto, essa é a ideia. Nas primitivas nunca há certezas à partida, temos que fazer algo com uma intenção de simplificação, mas pode resultar ou não. Pronto, então vamos a continuar. Na segunda substituição, a tangente de t é recomendada para expressões quando temos raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado. E por último, né, em expressões em que temos a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, podemos utilizar uma destas duas substituições, a sobre seno de t ou a sobre cosseno de t. Ao lado, na última coluna, estão fórmulas trigonométricas que temos que conhecer, porque a intenção destas substituições trigonométricas é simplificar a raiz. E, portanto, pelo caminho, né, depois nas simplificações que surgem, temos sempre que utilizar estas fórmulas trigonométricas. Então, uma vez que eu já lembrei isto tudo, vamos a dar início à resolução. Queria dizer, antes de começar, que no nosso caso, a mudança de variável que vamos a utilizar, o caso que vamos a ter é este. Raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado. E a mudança de variável que vamos a utilizar é esta. Podia ser a sobre seno de t, mas eu vou utilizar a sobre cosseno de t. Muito bem. Mas, antes de mais nada, temos um problema adicional na primitiva que vamos ter seguir a calcular. Vamos a ver, então, o enunciado do exercício e vamos a ver qual é o problema que está aqui. O problema é um problema técnico que temos que resolver. É o seguinte. Este menos 24 a dividir por 24x que está aqui, ou seja, esta parcela de primeiro grau, nos está a impedir utilizar aquelas mudanças de variáveis que eu mostrei há pouco. Portanto, a primeira coisa que temos que fazer é transformar aquela expressão dentro da raiz quadrada de maneira a eliminar os termos de primeiro grau. Há duas formas de o conseguir. Se pode fazer completando o caso notável. Aliás, este exercício foi na sequência de uma dúvida de um aluno que enviou e enviou, para além do enunciado, enviou também a resolução. Mas na resolução que ele enviou, se faz completando o caso notável. Eu vou fazer de outra maneira. Eu vou utilizar outra mudança de variável. Às vezes, os alunos têm dificuldades em completarem os casos notáveis. Às vezes, não é assim tão fácil e os alunos apresentam dificuldades nisso. Torna-se um pouco mais
mais simples para os alunos, às vezes, fazer uma mudança de variáveis simples. Que mudança de variável é essa? É esta aqui. Quando temos expressões, polinômios de grau 2, e queremos eliminar, de certa maneira, este termo que está aqui, de grau 1, isto é, queremos, de certa forma, eliminar. Obviamente, ele não desaparece, mas podemos transformar a expressão na variável t, aquela variável t que está ali, utilizando aquela mudança de variável. Portanto, de seguida, eu vou fazer esta mudança de variável, e esta mudança de variável o que faz é que elimina aqui o termo de grau 1. É isso que a gente quer. Então, vamos então fazer este comentário que eu fiz, é um comentário que é necessário para perceber melhor a estrutura da resolução. Portanto, tem várias partes da resolução. A primeira parte é eliminar o termo de grau 1, e para isso eu vou fazer uma mudança de variável. Então, vamos dar início aos cálculos auxiliares. Eu vou fazer a mudança de variável x igual a t menos b sobre 2a. O b e o a são as constantes. Portanto, o a é o coeficiente de x ao quadrado, portanto, a é 4, b é menos 24. Então, x vai ser igual a t menos 24, portanto, fica mais 24, a dividir por 2a, portanto, a dividir por 8. Desta forma, x é igual a t mais 3. T mais 3. Por isso, o diferencial de x vai ser igual, temos que derivar, né? dt, portanto, fica igual, né? dx é igual a dt. Agora vamos usar estas duas expressões, ou seja, a expressão dx em função de t, vamos utilizar esta ligação entre os diferenciais. Vamos substituir estas duas expressões e ficamos com dt. O que estamos a fazer nesta primeira parte é transformar a expressão. Ainda não estamos na parte das substituições trigonométricas. Então temos t mais 3 ao quadrado menos 24. T mais 3 e mais 27. Isto tudo está ao cubo. Bom, dentro desta raiz quadrada, eu vou escrever com outra cor. Vou escrever talvez em azul. Vamos ver o que fica dentro da raiz quadrada, para não estar a escrever tantas vezes isto tudo. Então temos 4, quadrado do primeiro, caso notável, t ao quadrado, dobro do primeiro pelo segundo, ficamos com 6t, e depois o quadrado do segundo, que é 9, menos, vamos aplicar aqui a propriedade distributiva, 24t, 24 vezes 3, isto é 72, portanto menos 72 e mais 27. Vamos então também aplicar aqui a propriedade distributiva, 4t ao quadrado, mais 24t, mais 36, menos 24t, menos 72 e mais 27. Ou seja, 4t ao quadrado. E reparem que o 24t corta. Era isto que a gente queria. É isto que é muito importante. Que desapareçam os termos de grau 1. E depois temos que fazer aqui uma pequena conta, cujo resultado vai ser 9. Aliás, menos 9. Menos 9. Ou seja, esta primitiva, na variável t, eu vou escrever aqui na parte inferior, na variável t fica desta forma. Raiz de 4t ao quadrado menos 9. E faltou o cubo. Portanto, isto tudo está ao cubo. E depois temos a raiz quadrada. Pronto, primeiro objetivo conseguido. Vamos agora, antes de continuar, vamos a supor que um aluno fez o completamento do caso notável. Eu não vou mostrar os pormenores. O que é que vai acontecer? Esta expressão, se faz o completamento do caso notável, isto é, se não faz esta mudança de variável, esta primitiva fica em função de x.
Mas se temos em conta o t é x menos 3. Por isso, e uma vez que o diferencial de t é igual ao diferencial de x, pois esta primitiva, na realidade, é igual a esta. Onde está t, temos x menos 3 ao quadrado menos 9. Portanto, se um aluno fez o completamento do caso notável, que está correto, chega a esta expressão utilizando outra técnica. Técnica que eu não vou mostrar neste vídeo, tá bom? Pronto, então vamos continuar. Agora, vamos a lidar com esta primitiva. Eu vou apagar aqui algumas coisas no quadro. Como se pode observar, eu deixei no quadro apenas as expressões mais importantes. Deixei a ligação entre as duas variáveis, t e x, e temos pronto a expressão da primitiva em função de t. Vamos então lembrar a substituições trigonométricas associadas a funções irracionais. Estão aqui assinaladas em encarnado as duas expressões que são relevantes para este exercício, em que temos uma raiz quadrada do tipo x ao quadrado menos uma constante ao quadrado, e podemos utilizar uma destas duas substituições trigonométricas, a sobre seno de t ou a sobre cosseno de t, e vou utilizar a segunda. Isto porque na resolução que me foi enviada foi a substituição que foi utilizada. Temos que ter em conta a fórmula fundamental da trigonometria, está aqui, porque vamos a precisar dela para fazer simplificações. Então, pronto, vamos dar início a esta segunda parte do exercício, em que vamos a fazer a substituição 2t, eu vou explicar por que 2t. 2t igual a 3 sobre cosseno de t. Vou explicar melhor de onde que vem esta constante, 2 e 3. Bom, temos que observar que 4t ao quadrado menos 9 pode ser escrito assim, como 2t ao quadrado menos 3 ao quadrado. Ok? Então, no outro quadro, tínhamos a expressão, vou escrever aqui na parte inferior, x ao quadrado menos a ao quadrado. Isto é, no lugar de x vamos a ter 2t e no lugar de a vamos a ter 3. Portanto, é essa a ideia. Ou seja, eu vou apagar então a explicar o porquê de as constantes 2 e 3. E então t, a variável t, atenção. Então, a mudança de variável que vamos fazer nesta segunda parte do exercício é 2t igual a 3 a dividir pelo cosseno de z. Z é a nova variável. Eu vou explicar melhor de onde que vêm estas constantes 2 e 3. É necessário ter em conta que naquele resumo que eu fiz, tínhamos raiz quadrada, era isto que estava ali naquele resumo, x ao quadrado menos a ao quadrado. Na nossa primitiva, a expressão que temos, bom, sem ter em conta aquele cubo, temos o 4t ao quadrado menos 9 pode ser escrito na forma 2t ao quadrado menos 9. Assim, menos 9. Este 9, por sua vez, pode ser escrito como 3 ao quadrado. Isto é, podemos observar que no lugar de x, ou o papel de x está a ser jogado por 2t. E o papel da constante a, neste caso, é 3. Portanto, esta é a explicação das constantes 2 e 3. Então, vamos avançar. T é igual a 3 a dividir por 2 cosseno de z. E vamos, então, achar o diferencial de t. Vamos a ter que derivar 3 sobre 2 cosseno de z. Isto tudo vamos a ter que derivar. E esta derivada, aplicando a regra de um quociente, tendo em conta que a derivada de um cosseno é menos seno de z,
Portanto, vamos a ter 3. Depois de fazer simplificações, eu vou escrever a expressão simplificada. Será 3 seno de z a dividir por 2 cosseno quadrado de z. Eu não vou a fazer a derivada com todos os pormenores, mas esta será a expressão. Pronto, então vamos a substituir. Então, vamos a fazer a mudança de variável. Está aqui, este é o novo diferencial. E no lugar de t, vamos a ter que utilizar esta expressão. Vamos então fazer a mudança de variável. Aqui vai ficar uma expressão um pouco grande, mas que vamos a simplificar. Aliás, eu vou escrever tudo e depois vamos a simplificar aos poucos esta expressão. Então, o diferencial fica 3 meios seno de z a dividir por cosseno quadrado de z de z. No denominador temos a raiz quadrada de 4 e agora no lugar de t temos 3 meios de cosseno de z ao quadrado menos 9. Isto tudo está ao cubo e dentro de uma raiz quadrada. Okay? De z. Pronto. É isto. Agora, temos que simplificar estas expressões. Eu vou começar por fazer alguns cálculos auxiliares para simplificar a expressão que está afetada pela raiz. Aliás, vamos primeiro simplificar o que está dentro do parêntese, para não estar a escrever estas expressões todas, para ser mais fácil. Vamos a fazer as simplificações aos poucos. Então, vamos aqui na parte inferior, eu vou fazer os cálculos auxiliares. Então, estou-me a referir ao seguinte. Vamos a simplificar a expressão que está entre parênteses. Fica 4. Agora vou levantar tudo ao quadrado. Seria então 9. 3 ao quadrado, 9. No denominador temos 4 a dividir por cosseno ao quadrado de z. Isto é um cálculo auxiliar menos 9. Esta é apenas a expressão que está dentro dos parênteses. Repare-se que o 4 corta. E podemos agora pôr tudo com o mesmo denominador. Temos cosseno ao quadrado de z. E vamos ter 9 menos 9 cosseno ao quadrado de z. Eu vou continuar aqui na parte inferior. 9, pomos um 9 em evidência. 1 menos cosseno ao quadrado de z. E então temos, reparem, fórmula fundamental da trigonometria. 1 menos cosseno ao quadrado de z é igual a 9 seno ao quadrado de z a dividir por cosseno ao quadrado de z. E é precisamente isto que temos que ter em conta. Algumas fórmulas trigonométricas são necessárias para estas simplificações. E por isso que nesta tabelinha que eu apresentei no início, eu pus a fórmula trigonométrica associada. Está ali, fórmula fundamental da trigonometria. Muito bem, então vamos a continuar. Então, esta é a expressão simplificada de o que está dentro daquele parêntese. Pronto, é esta aqui. Vamos então utilizá-la. Ainda, esta constante, 3 meios, podemos pôr-la, que está a multiplicar, pode ser posta à frente do símbolo de primitiva. Então, sendo assim, eu vou apagar um pouco o quadro. Isto. E então, vamos a continuar. Três meios. Temos seno de z a dividir por cosseno ao quadrado de z. E agora, no denominador, temos a raiz quadrada de 9 seno ao quadrado de z sobre
cosseno ao quadrado de z. Tudo levantado ao cubo de z. Pronto, isto ainda pode ser mais simplificado. Então, 3 meios é a constante. E agora eu vou escrever primeiro o denominador. Eu vou escrevê-lo assim. Portanto, isto tudo está ao cubo. Reparem que eu, de certa maneira, troquei o cubo com a raiz, utilizando propriedades. É possível fazer isso. E pronto. Obviamente, vamos a simplificar esta raiz. Esse era um dos objetivos desta substituição que fizemos. Simplificar a raiz. Portanto, eu vou apagar estas expressões. Então, aqui. Então, continuando com a resolução. Estamos nesta fase de simplificações. É importante fazer isto. Bom, a raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada do seno ao quadrado de c é seno de z. Estamos a tomar as raízes positivas. E depois, isto tudo está ao cubo. Então, vamos a continuar. Fica então 3 meios de seno de z a dividir por cosseno quadrado de z. No denominador temos 27 seno ao cubo de z a dividir por cosseno ao cubo de z. Este 27 não ficou muito bem, 27 ficaria aqui. E, obviamente, podemos escrever isto assim. 1 sobre 27. Dentro, isto é no cálculo da primitiva, podemos ainda fazer algumas simplificações. Aplicando a regra do pneu, fica a seguinte expressão. Cosseno de z, eu estou a fazer aqui algumas simplificações, divisão de frações. Eu não vou perder muito tempo com esse tipo de pormenores. Esta é a expressão simplificada da primitiva. Mais do que isto, não conseguimos. Esta primitiva que surge, temos a sorte de ser uma primitiva imediata. Eu vou escrever, portanto, esta constante 3 meios de 1 sobre 27 se pode simplificar. É 1 sobre 18. E para que se veja como é que podemos calcular esta primitiva, eu vou escrever esta fração na forma do seguinte produto. Vou escrever esta fração como o seguinte produto. Fica seno de z levantado a menos 2 cosseno de z de z. Ou seja, aqui podemos aplicar a fórmula 2 do formulário, fórmula a qual eu dediquei alguma atenção no meu canal para a sua aplicação. Eu vou fazer aqui embaixo os cálculos auxiliares necessários para esta fórmula. N é menos 2. Eu tenho vários vídeos sobre o cálculo de primitivas imediatas. U é seno de z. E a derivada é cosseno de z. Ou seja, por outras palavras, temos aqui
1 levantado menos 2, e aqui temos a derivada. Podemos então escrever isto assim. Esta é a expressão da primitiva. Dividir por menos 1 mais c. Ou seja, menos 1 sobre 18 seno de z mais c. Com isto termina o cálculo da primitiva, mas está agora em função da variável z. Para chegar à expressão em função de x, temos que fazer o caminho de volta, temos que fazer as substituições inversas, e isto seria a terceira parte da resolução. Eu vou dedicar também algum pormenor a explicar, porque a solução se pode apresentar de várias maneiras. Uma se pode apresentar em termos de funções trigonométricas inversas, ou então de uma maneira um pouco mais avançada, retornando às expressões irracionais. Então, vá. Eu vou apagar o quadro e vou entrar então na terceira parte da resolução. Muito bem, então, de seguida o que é que vamos fazer? Temos no quadro a expressão de t em função do dz. Vamos ter então o cosseno de z, pode ser escrito assim, reparem. Pode ser escrito como 3 a dividir por 2t, né? E, portanto, o cosseno de z, aliás, z é igual ao arco cosseno de 3 a dividir por 2t. Então, se substituímos no z por esta expressão, obtemos a seguinte expressão da primitiva. Temos que, já sabíamos que a primitiva era menos 1 sobre 18 seno de z mais c. Bom, isto pode ser escrito como 1 sobre, ou menos 1 sobre 18 seno de arco cosseno de t. Mas o t não podemos, não é de t, é de 3 a dividir por 2t. O t não podemos esquecer que é igual a x menos 3. Por favor, vejam o que está na parte superior do quadro, no canto superior direito do quadro. Então, eu vou escrever logo que isto é igual a 3 a dividir por 2 x menos 3. E esta é a expressão da primitiva em função de x. Portanto, esta é uma maneira de apresentar a resposta. É possível apresentar a resposta de uma outra forma. Às vezes, neste tipo de exercício nos livros ou nas resoluções que os professores fazem, a resposta vem escrita de uma outra maneira. E então, por isso, eu vou refazer estes cálculos e vou apresentar uma segunda maneira de escrever a resposta. Para isso, eu preciso apagar o quadro. Então, vamos ver uma segunda forma de apresentar a resposta. Começamos da mesma maneira, portanto, esta igualdade que está aqui escrita no quadro. E o que é que temos que ter em conta? Eu vou começar por ter uma outra maneira de escrever o seno de z. O seno de z é a raiz quadrada de 1 menos cosseno quadrado de z, utilizando a fórmula fundamental da trigonometria, obviamente. Então, isto é a raiz quadrada de 1 menos, e agora, o cosseno de z eu vou substituir por esta expressão, 3 a dividir por 2t. Então, temos 9, porque está ao quadrado, a dividir por 4t ao quadrado. Ou seja, o seno de z é igual a raiz quadrada de 4t ao quadrado menos 9 a dividir por 4t ao quadrado. Que é igual, vamos a simplificar isto um pouquinho. A raiz de 4t ao quadrado é 2t. E, portanto, temos aqui a raiz de 4t ao quadrado
menos 9. Esta é a expressão do seno de z, em função de t. Se temos em conta que t é igual a x menos 3, eu ainda vou ter já a expressão em função de x. Temos que isto é 4x menos 3 ao quadrado menos 9 a dividir por 2 vezes x menos 3. Ainda, esta expressão que está aqui, isto que está aqui, dentro da raiz, se desembaraçarmos aquele caso notável, fazemos a continha toda, então se fazemos o processo inverso, a mudança, logo a primeira mudança que fizemos hoje, pois o que vamos ter? Aquele polinômio de grau 2 que estava dentro da raiz. Ou seja, ficaria assim. Raiz de 4x ao quadrado menos 24x e mais 27. 8 não fica muito bem. Mais 27. A dividir por 2 vezes x menos 3. Agora, o que temos é que utilizar esta expressão toda e escrevê-la aqui no seno. Por isso, eu vou apagar aqui um pouco isto e vamos ver como é que fica a resolução, a resposta. Então, estamos um pequeno passo a terminar. Fica menos 1 sobre 18 vezes, bom, isto tudo, né? Raiz de 4x ao quadrado menos 24x mais 27. Tudo a dividir por 2 vezes x menos 3. Vai ser, pronto. Isto é. Esta é a resposta. Menos 1. Reparem que 18 dividido por 2 é 9. E então ficamos com x menos 3 no numerador a dividir a raiz quadrada de 4x ao quadrado menos 24x mais 27. Mais 100. E esta é a resposta do exercício. Obviamente, a modo de conclusão, este exercício é um exercício mais avançado, exige várias técnicas, alguns conhecimentos, simplificações que não são muito evidentes, e por isso é normal que este exercício apresente dificuldade para muitos alunos. Espero que possa servir. Se acharem importante, podem deixar um like. E se quiserem estar a par das atualizações que eu vou fazendo no meu canal, não esqueçam de ativar as notificações e partilhar com os vossos colegas. Então, até os próximos materiais.